Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Hoje nós vamos falar sobre a criação. É o quarto capítulo da Confissão de Fé de Westminster. Vamos falar hoje apenas sobre a sessão 1. Achei que ficaria muito longo falar das duas sessões, mas a gente continua na semana que vem, na segunda sessão. Vamos orar? Você ora para a gente, Walter, por favor? Amém. Então, introduzindo, todas as coisas têm um início no tempo e no espaço. Nós olhamos para o lado, ao nosso redor, o que nós vemos? O que vemos quando a gente olha o mundo, olha ao redor aqui, ao redor do nosso bairro, a gente está na estrada, a gente olha em volta, o que vocês veem? Natureza, o que na natureza? Hã? Muito. A gente vê muito. A gente olha para o céu, a gente vê as estrelas, vemos o sol, a lua. E com isso, nos apegamos à ideia de que em um certo tempo nada existia. E se nada existia, o que existiria hoje? Se não havia nada, como pode haver algo hoje? É o que nós vamos ver nessa noite. Uma lei absoluta da ciência e da lógica diz que ex nihilo nihil fit. Acho que é latim. Se estiver errado, minha esposa vai me corrigir. Que significa, a partir do nada, nada procede. O nada não cria, não faz nada, porque não existe nada. E o que isso anula? Anula uma ideia de autocriação. Ou seja, a criação não se deu do nada, ela se autocriou. Não existe essa possibilidade. Nós entendemos, de acordo com a palavra, de acordo com nossos ensinamentos, que o mundo foi criado. E para isso, deveria existir algo antes. Sabemos então que para algo existir hoje, deve ter algo que não teve início. Que determinamos como o ser supremo. Na filosofia e na teologia, a ideia de transcendência significa que algo ou alguém está acima ou além do universo. Deus é esse ser supremo, pelo que acreditamos, porque ele é autoexistente. Diferente da criação, Deus é autoexistente. Ele nunca foi criado por nada, ele existiu desde sempre e existirá eternamente. Como vimos na palavra de Deus, de eternidade a eternidade, Deus existe. Deus é o que é. Não teve início, não foi criado. Deus é supremo, porque todos os outros seres foram criados por Ele. Porque somos dependentes dEle. Ou seja, então, a gente vai se aprofundando na palavra, vemos que nós fomos criados pelo Senhor. Tudo tranquilo até aqui, né? Para a gente é beabá. Ao analisar o texto bíblico, em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus o céu e a terra, vemos o quão fundamental ele é para todo o restante do pensamento cristão. Por que vocês acham isso? É fundamental, eu estou afirmando, mas por que eu poderia afirmar isso? O que vocês acham? Porque é fundamental exatamente esse texto no início de Gênesis. No princípio criou Deus o céu e a terra. Legal. A gente começa a ver aqui o seguinte. Identificamos como base para todo o restante no que acreditamos. Então, isso é a base, o ponto de partida para a gente se basear toda a nossa doutrina bíblica. Isso vem, primeiro, com que Deus existe. Segundo, que Deus criou todas as coisas. E terceiro, no princípio se deu como algo temporal. E tudo que existia antes é fora do tempo, atemporal. Ou seja, Deus existe, Deus criou tudo e Deus é atemporal. Ok? E entramos aí no tema de hoje, realmente. O Catecismo Maior de Westminster nos diz o seguinte, na pergunta 14. Como Deus
executa os seus decretos? Como vocês acham? Semana passada nós falamos, nas 2 últimas semanas, né, sobre os decretos de Deus. Como ele executa esses decretos? Como é que vocês acham? Através de nós? Será? Pode chutar, gente. Vocês participarem também. O tema de hoje é qual? Criação. Então, Deus executa os seus decretos através da criação. Ok? E também da providência. Deus executa os seus decretos nas obras da criação e da providência, segundo a sua presciência infalível e o livre e imutável conselho da sua vontade. E hoje a gente vai ver, como falamos antes, sobre essa primeira parte de como Deus executa os decretos, que é a criação. Lê pra gente, Carol, por favor, seção 1. Então, essa é a seção 1. E a base bíblica para a gente começar a seção 1 está em Gênesis 1. Vamos abrir todo mundo em Gênesis 1 e a gente acompanhar a leitura? Cada um vai ler um versículo para me ajudar aqui, por gentileza. Começa lá do Luciano, aqui do Paulo, na verdade, Conceição e por diante. Então, nós vemos aí o esboço do texto na criação. Como foi a criação? Quantos dias durou? Vemos que são 6 dias. E o que então a sessão nos ensina? Primeiro, que o mundo não é autoexistente ou eterno, assim como Deus. O mundo foi criado, o mundo teve um princípio. Que sua existência tem sua origem no Deus verdadeiro. Não é algo criado do nada, uma junção de gases. É em Deus. Deus criou todas as coisas. Que ele, por conseguinte, formou o universo através de um processo que estivesse tudo muito bom. Não foi algo apenas, foi algo muito bom. E por último, que Deus fez todas as coisas para a sua própria glória. Ok até aqui? Seguimos. Criação, a obra do Deus Trino. A criação é uma obra do Deus Trino. A Escritura diz que cada pessoa da Trindade está envolvida na obra da criação. Como vocês acham que a Trindade está envolvida na criação? A gente vê um processo. Vimos sobre a Escritura Sagrada, sobre a Trindade, vimos sobre os decretos de Deus. Agora, a criação. Como a Trindade estaria envolvida na criação? Como é que vocês acham? Todo mundo concorda? Algo direto ao ponto, né? Simples. Então, vamos lá. Eu determinei aqui, assim, como num livro que a gente estudou na EBD, agentes da criação. Primeiro, Deus Pai decretou e planejou a criação. Ok? Então, Deus, no sua função, entre aspas, como Pai, decretou e planejou a criação. Segundo, Deus Filho executou os dizeres, ou seja, Ele é a palavra. Disse Deus. João diz o que para a gente? No princípio era o verbo, em algumas versões, né? Igual a NVI, a palavra. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso. E por último, número 3, Deus, Espírito Santo, executou as ordenanças de Deus Filho. E isso traz o que Walter falou. Sem Espírito não há vida. O Espírito de Deus traz a vida para nós. Onde não há o Espírito de Deus, não há vida, há morte. Então, dessa forma, a gente consegue exemplificar alguma coisinha. Por exemplo, a gente vê a semelhança com o plano de redenção. Sempre a Trindade trabalhando de uma forma, com cada um na sua função, a executar os decretos do Senhor. Ok? A criação ecoa a glória de Deus.
Domingo, nosso presbítero trouxe aqui na liturgia o Salmo 19. Vamos abrir lá o Salmo 19 e ler esse início? Vocês podem me acompanhar, por gentileza? Salmo 19, 6 versículos apenas. Nós vamos ler. O Salmo 19 ele é dividido em algumas partes. A primeira fala sobre a revelação geral de Deus. A segunda, sobre a revelação especial, que é a palavra de Deus. A gente vai falar apenas sobre a da criação. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras. Deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como o noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge o seu calor. Então, o primeiro versículo diz aí, os céus proclamam a glória de Deus. A criação, ela aponta para Deus, ela glorifica a Deus. Muitas vezes nós cegos, pelos nossos próprios pensamentos, identificamos coisas no mundo, igual vemos pessoas que adoram ao sol, adoram à lua, porque não compreendem que o sol reflete a glória de Deus, a lua reflete a glória de Deus. Assim, como tudo que o nosso Deus Trino faz, sua obra criativa é executada para a manifestação de sua glória. Ela é destacada especialmente para chamar a atenção daqueles que professam não acreditar em Deus. Lá em Romanos, diz o seguinte. Romanos 1:20 diz o seguinte: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. O que isso quer nos dizer? Sendo bem simples, Não sei se a gente vai ver isso mais para frente em outros textos da confissão. Que a criação é tão clara em mostrar a Deus que nós somos indesculpáveis por não reconhecer Deus na criação. Então, não existe a pessoa falar que nunca ouviu falar sobre Jesus, nunca entendeu sobre Deus. No sentido que a criação já reflete que Deus existe. Então, não tem como negar a Deus. Isso o texto é direto ao ponto. Alguma dúvida? Alguns pontos que a gente não precisa aprofundar para não embolar com o tema. Continuando sobre a glória de Deus, acompanhe aí, por favor. Lê para a gente, Conceição, por gentileza. O que está nos dizendo? Primeiro, a gente tem a oportunidade, através de algo tão bacana como a criação, de mostrar a Deus para as pessoas que não acreditam no Senhor. De pregar o Evangelho, de falar que Deus existe. Então, a gente consegue defender a nossa fé e auxiliar as pessoas que não têm o verdadeiro conhecimento. Mas isso também nos ajuda, por exemplo, é muito prazeroso quando nós estamos lá num pôr do sol, a gente está num lugar mais alto, a gente consegue ver toda a natureza, tudo aquilo que Deus criou, aquela cidade iluminada, aquelas árvores maravilhosas. Por exemplo, a gente vai no topo do mundo. Alguém já foi no topo do mundo aqui? O topo do mundo é um lugar que você vê uma paisagem maravilhosa, muito romântica, inclusive. Foi lá que eu comecei a namorar com a Carol. Então, lá é algo que a gente consegue ter uma oportunidade de ver o quão bom Deus é, assim, na natureza. Isso nos ajuda a ficar gratos ao Senhor, cantar louvores ao Senhor, nos regozijar no Senhor. Então, devemos olhar para a natureza com o coração aberto e entender que aquilo ali é maravilhoso, porque foi Deus que fez. A gente deve agradecer e louvar o Senhor por isso. E, com isso, também preservar a natureza, a criação de Deus. Alguma dúvida? Sim, Gênesis 1, 27, eu acho. 26. Isso, já disse que é no plural, Então, assim, já nos dá uma ideia. Mas como a revelação ela é progressiva, a gente consegue ter um entendimento melhor do que Deus está falando lá em Gênesis,
com argumentos do Novo Testamento, com o passar do Antigo Testamento e Novo Testamento. Isso, com a vinda de Jesus, a gente entende melhor com as doutrinas aplicadas no Novo Testamento. É algo que, assim, a gente não consegue negar, porque a Escritura também é clara. Toda a Trindade estava ali na criação. Todas as coisas do nada. O que a criação não nos diz, mas cremos como um artigo de fé, baseado no firme testemunho da palavra de Deus, é como o mundo veio a existir. A criação aponta para um Criador, mas somente a Bíblia nos conta sobre o princípio, o momento, quando Deus da eternidade criou o próprio tempo em um mundo do nada. A gente tem que entender que a gente vai ler a Bíblia, mas apenas a fé vai nos testificar. O Espírito Santo testifica em nosso coração. Assim como nós cremos pelo Espírito do Senhor, que nos testifica que a palavra escrita aqui foi preservada, que ela é a verdadeira palavra de Deus, só assim nós conseguimos ter a verdadeira fé para entender que Deus criou todas as coisas. E que não foi algo do nada, que foi Deus. Deus, com seu propósito, de acordo com a sua vontade, da maneira que Ele quis, foi criado por Deus. Hebreus 11:3 diz: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem. E o que nos ajuda nisso também, gente? Esse mundo criado também é uma amostra para nós. É uma primeira prova de tudo que veremos um dia. A gente tem que pensar na eternidade com alegria. A gente vê esse mundo que é ainda corrompido pelo pecado e tem tantas coisas boas, porque foi feito pelo Senhor. Imagina algo eterno. Quando nós olharmos para a criação, na eternidade, os novos céus e nova terra. Vai ser algo maravilhoso. A gente tem que se alegrar com isso. E esperar ansiosamente por isso. Esperar que nosso Senhor venha, ansiar pela volta de Jesus. Esperar com paciência, com reverência, mas com aquele anseio que vai ser muito melhor do que é hoje. Quando a gente olha para a natureza, não é muito bom? A gente vê aquele solzinho, pegar uma corzinha, tomar uma coquinha gelada no calor. Até o calor, tudo foi feito pelo Senhor. E no espaço de 6 dias, e tudo muito, muito bom. Enfim, nos é dito que este mundo foi feito no espaço de 6 dias, e tudo muito bom. A Assembleia de Westminster decidiu não elaborar qual o tempo ou a duração de um dia da Escritura, porque no início, antes do Sol e da Lua serem criados, já que o Sol e a Lua são os parâmetros para serem contados os dias, não especifica. Então, eles preferiram, na nossa confissão, não elaborar um dia. O momento, se é 24 horas, se é 24 horas e 1 minuto, se são 23 horas. Não, é um dia. Apesar da maneira, ela escolheu declarar a conclusão da Escritura, que tudo na criação de Deus era muito bom. Ok? Até aqui? E, quando vemos a criação visível e cantamos sobre o invisível, damos toda a glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, por seu eterno poder, sabedoria e bondade. Quando nós olhamos para a criação, nós não devemos apenas ver como, que bacaninha foi feito para mim. Não, nós devemos dar glória ao Senhor, dar graças a Deus, louvar com louvores, em orações, agradecer ao Senhor pela oportunidade de viver no dia da criação. Ficou claro, gente? Foi algo bem simples. Como ia ter ouvido, eu achei que ia demorar a gastar mais tempo. E acabei fazendo só isso aqui da primeira sessão. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário para ajudar? Então, só para ficar claro, nós falamos que foi feito em 6 dias, tudo muito bom. A Trindade inteira participou da criação. Caso você tenha alguma dúvida, pode me procurar, mas principalmente procurar o pastor, que é experiente nisso, né? E a gente está à disposição. Vamos orar? Pode falar.